Chegamos à terceira e última parte da análise de compatibilidade entre os executivos da Associação de Monstros e os heróis da classe S. E para fechar com chave de ouro, nesse vídeo eu vou analisar os mais poderosos: Esperma Negro, Dourado e Platinado, Gyorogoro, Psychos e Orochi. Então me acompanhe até o final do vídeo. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man. Então já dá aquele soco caprichado no like e garanta sua inscrição aqui no canal. Lembrando que eu vou excluir o Saitama, o Blast e a Tatsumaki das análises para tornar as coisas mais interessantes. Além de que eu vou deixar na descrição do vídeo os links para as partes 1 e 2 desse vídeo caso você ainda não tenha visto. Enfim, que o primeiro executivo do qual eu vou falar nesse vídeo é o Esperma Negro, e eu vou analisar ele de 3 formas diferentes. Primeiro, do modo no qual ele apareceu a primeira vez no mangá, com todas as suas mais de 50 trilhões de células reunidas em um único corpo fraco. Depois, com as suas trilhões de células separadas na forma de uma tsunami, e por fim nas suas duas formas fundidas, o esperma dourado e platinado. Enfim, começando pelo Esperma Negro como vimos ele pela primeira vez, com todas as suas células juntas em um mesmo corpo, mas sem estarem fundidas. Nessa forma, o Esperma Negro não tem super força, nem super velocidade, nem super resistência, porém ele é praticamente imortal, já que ele pode se dividir em mais de 50 trilhões de cópias de si mesmo, e esse é o seu maior poder. No entanto, da forma como ele apareceu a primeira vez, caso ele fosse pego de surpresa pelo Deus Porco e o herói engolisse o monstro, todas as suas trilhões de células seriam desintegradas de uma só vez dentro do estômago do herói. E dessa forma o executivo não teria nem mesmo uma chance de mostrar todo o seu real poder. Pois é, o Deus Porco poderia ter evitado toda aquela batalha gigante contra a tsunami de trilhões de espermas negros, além da batalha contra o esperma dourado e o platinado, caso ele tivesse sido o primeiro a encontrar esse executivo. E em contrapartida, o pior herói possível para enfrentar esse monstro é o Samurai Atômico, já que o samurai pode cortar esse monstro em milhares de pedaços num piscar de olhos. Ou seja, num piscar de olhos, o Esperma Negro deixa de ter um único corpo e passa a ter milhares. E uma coisa importante é que a gente viu que o Esperma Negro consegue se dividir por conta própria, mas ele não parece ser tão rápido se dividindo sozinho quanto é ao ser cortado pelo Samurai Atômico. Então lutar contra o samurai acelera ainda mais a capacidade de divisão desse monstro, tornando ele muito mais poderoso. Não poderia ser pior do que isso, né? Mas e se o Esperma Negro já estivesse dividido em trilhões de células na forma de tsunami que ele usou para enfrentar vários heróis da classe S ao mesmo tempo? Bom, nessa forma de tsunami, o Deus Porco não conseguiria vencer o Esperma Negro. Na verdade, apenas 2 heróis têm alguma chance de vencer a tsunami de espermas negros. Uma é a Tatsumaki com poder total, que poderia reunir todos e torcê-los com seus poderes psíquicos. Mas deixando a Tatsumaki de fora, o único outro herói que tem chance de solar esse monstro é o Metal Knight. Isso porque o Metal Knight tem uma quantidade desconhecida de mísseis de alto poder destrutivo. E ele poderia bombardear o campo de batalha com todo o seu arsenal, e dessa forma aniquilar todos os espermas negros de uma só vez. Apesar de que ao fazer isso, o Metal Knight também iria destruir por completo no mínimo uma cidade inteira. Outros heróis resistentes, como o Brilho Negro, o Máscara Doce e o Homem Zumbi, também teriam chance, mas iriam levar vários meses ou até mesmo anos para conseguir matar todos os espermas lutando sozinhos, então não são opções muito viáveis. E por isso não existe um só herói que seria a pior opção possível para lutar contra a tsunami de espermas negros, já que qualquer um que tentasse seria vencido no cansaço pelo número ridiculamente grande de inimigos. O próximo executivo ainda é o Esperma Negro, mas nas formas de Esperma Dourado e de Esperma Platinado, e eu vou analisar os dois de uma só vez porque eles são praticamente iguais nas suas habilidades. Para começar, vale dizer que tanto o Esperma Dourado quanto o Esperma Platinado, apesar de serem terrivelmente poderosos, são bem menos problemáticos do que a tsunami de espermas negros. Afinal, depois da fusão, só fica existindo um único inimigo a ser derrotado, o que é muito mais fácil do que matar trilhões. Porém, a força desse inimigo é enorme, e na forma de Esperma Platinado ele tem um máximo de força física, velocidade e resistência. Mas ele tem 2 problemas. Primeiro, que ele tem um corpo humanoide, e segundo, que ele é do tamanho de um ser humano comum. Ou seja, o Silver Fang poderia usar o punho d'água corrente para evitar ser atingido por todo e qualquer ataque que o Esperma Platinado tentasse usar contra ele. Mas para vencer a defesa impenetrável do monstro, o velho herói poderia ter problemas, já que o Silver Fang não parece ter força o bastante para quebrar a armadura do Esperma Dourado ou do Platinado sem ter que recorrer ao Punho do Coração Explosivo, que é uma técnica ofensiva que ele jurou nunca mais usar.
Mas eu tenho certeza que o velho Bang iria até as últimas consequências se a vida de outros estivesse em risco e se ele fosse o único herói capaz de matar o inimigo. Então a gente pode presumir que, assim como Silverfang conseguiu rachar a armadura do Garou usando seu poder máximo, ele também conseguiria quebrar a armadura do Esperma Dourado ou do Esperma Platinado e dessa forma derrotar os inimigos. Já o herói com a pior compatibilidade possível contra os Espermas Dourado e Platinado é o Brilho Negro. Afinal, o herói tem uma força física que rivaliza com os dois e poderia até ter uma chance de vencer eles num combate direto, mas ele não iria nem sequer tentar lutar por causa do brilho dos inimigos, que é mais intenso do que o brilho dele próprio. Vê se pode, né? O próximo executivo é a Gyoro, que é aquele monstro controlado à distância pela Psychos. Ela luta usando poderes psíquicos de alto nível e é tão forte que consegue causar problemas até para Tatsumaki. Pois é, a Tatsumaki pode não ter deixado transparecer, mas ela estava fazendo um grande esforço durante a sua luta contra a Gyoro e a Psychos. E sendo assim, não existe nenhum outro herói da classe S que poderia vencer a Psychos além da Tatsumaki ou do Blast. Porém, existe uma heroína na classe B que consegue vencer a Psychos e provavelmente fazendo menos esforço do que a própria Tatsumaki. É galera, a Fubuki consegue vencer a Psychos. E esse é o caso mais curioso de todos, afinal a Psychos tem uma força centenas de vezes maior do que a da Fubuki, e esmagaria com facilidade a heroína com seus poderes psíquicos. Mas a Psychos ataca de uma forma totalmente bruta e direta, enquanto a Fubuki tem um controle muito maior dos seus poderes psíquicos. E como foi mostrado na webcomic, a técnica complexa da Fubuki consegue anular por completo o poder bruto e direto da Psychos, de forma que a vilã é totalmente inofensiva contra a heroína. Que vergonha, né? A líder da associação de monstros sendo derrotada por uma heroína da classe B. Mas faz parte. Já a pior combinação possível contra a Psycho seria o Metal Knight. Afinal, ela poderia usar seus poderes psíquicos para controlar qualquer míssil que fosse disparado pelo herói. E dessa forma, a Psychos usaria o próprio arsenal do Metal Knight para causar muita destruição por todo mundo. E galera, para fechar, temos o rei dos monstros, o Orochi. E olha, eu quebrei a cabeça pensando e cheguei na conclusão de que ninguém fora Tatsumaki, o Blast ou o Saitama poderiam derrotar ele no 1x1. Talvez o King conseguisse intimidar o Orochi e fazer com que o Rei dos Monstros tivesse um ataque cardíaco e morrer, mas eu acho que não dá pra contar muito com isso, né? Então realmente a melhor opção para lutar contra ele é a Tatsumaki. Afinal, vimos que ela consegue vencer o Orochi fundido com a Psychos, então ela obviamente também conseguiria vencer o Orochi na sua forma normal. E se for para desconsiderar a Tatsumaki igual a gente fez até aqui, então seria necessário um grupo de heróis. E eu escalaria o Genos, o Samurai Atômico e o Flash como atacantes principais, já que eles são os heróis com maior poder ofensivo dentro da classe S. Enquanto o Brilho Negro e o Silverfang protegeriam os três usando a força bruta e as artes marciais. Mas mesmo sendo uma luta de 5 contra 1, não dá pra ter certeza se os heróis venceriam. Afinal, assim como o Garou, o Orochi é um gênio em combate e consegue aprender técnicas complexas somente de ver elas uma única vez. Já o pior herói para enfrentar o Orochi seria sem dúvidas o Drive Knight. Mas veja bem, não é porque o Drive Knight é fraco e seria facilmente derrotado, mas porque o Drive Knight poderia roubar uma das células monstro do Orochi e depois fugir, como inclusive ele fez no final da luta no mangá. E como as intenções do Drive Knight são desconhecidas, até onde sabemos ele pode estar querendo essa célula monstro do Orochi para fazer um exército de clones do Rei dos Monstros. E eu acho que isso sim seria o pior resultado possível de uma batalha contra o Orochi. Mas é isso aí, nerd, não esquece de deixar nos comentários o que você concorda e discorda a respeito desse vídeo. Lembrando que esse vídeo é a terceira parte, então caso você ainda não tenha visto a parte 1 e 2, o link para elas está na descrição e também aqui no lado na tela final. Então bora lá conferir se você ainda não viu. E não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. É isso aí, nerd, até o próximo vídeo, valeu, fui!